É uma grande honra recebê-los aqui no CPP para o lançamento do livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, do jornalista Fernando Mitre, publicado pelas editoras Letra Selvagem e Cotter Editorial. A palavra da anfitriã, a professora Loretana Paolieri Pancera, presidente do Centro do Professorado Paulista. Boa noite a todos os presentes. É uma grande alegria e honra para o CPP recebê-los hoje aqui na nossa casa, o Lar do Professor. E hoje estamos aqui com tantos jornalistas celebrando a democracia após tristes anos de golpes e de chumbo que ceifaram as liberdades e as vidas tantos que lutaram contra a repressão e o autoritarismo. Parabéns, Fernando Mitre, pelos seus mais de 6 séculos de jornalismo, período em que acompanhou como observador a história do Brasil e pelo teu brilhante livro. É uma honra enorme e satisfação tê-lo hoje compartilhando suas memórias conosco aqui no Centro do Professorado Paulista. Antes de passar a palavra a você, Mitre, quero convidá-lo, a todos também, para conhecer mais um pouco mais o CPP, o Centro do Professorado Paulista, através de um vídeo na tela. Nós vamos mostrar quão grande é a nossa entidade. E eu, como presidente do CPP, coloco à disposição de todos vocês. Faço dele a sua casa. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo, a cidade do CPP. No coração da maior metrópole brasileira está localizado o tradicional bairro da Liberdade. É nele que fica a sede central da entidade de educação com mais anos de história em funcionamento no país. Seja bem-vindo ao Centro do Professorado Paulista. São 93 anos de luta em defesa dos direitos dos profissionais da educação, em busca de uma escola pública de qualidade para todos. Em 9 décadas, o CPP cresceu e se desenvolveu, chegando a diversas cidades do interior paulista. Hoje, são 90 sedes regionais em todo o estado, capazes de abranger todos os 645 municípios de São Paulo. Com certeza, tem um CPP pertinho de você. No CPP, o professor é o protagonista de uma nova história todos os dias. E a missão da entidade é dar voz a todos eles, sejam aqueles que estão na sala de aula, quanto os aposentados. O CPP é de todos os professores. A profunda experiência com os desafios da rede estadual de educação levou o CPP a buscar também os professores das redes municipais de ensino. Hoje, a entidade atende cerca de 100 mil associados. É por isso que o CPP oferece uma grande estrutura para atender todas as demandas desses profissionais. O departamento jurídico da entidade atua incansavelmente na defesa dos direitos dos professores e de melhores condições de trabalho, seja em ações individuais ou coletivas. O departamento é uma verdadeira referência entre as entidades de educação pela credibilidade e eficiência. E agora, demandas específicas das redes municipais de ensino também são contempladas pelo jurídico do CPP. No setor de procuradoria, os professores obtêm um suporte especializado na vida funcional para defender seus interesses e garantir seus direitos. No departamento médico do CPP, o professor cuida da sua saúde e tem acesso a diversas especialidades e serviços médicos. Na farmácia do CPP,
você adquire medicamentos de inúmeros laboratórios com descontos imperdíveis. Um dos focos do CPP é a formação continuada dos profissionais da educação. Por isso mesmo, o Instituto de Estudos Educacionais Sud-Menuci oferece diversos cursos livres, além de formações específicas para o aprimoramento da prática docente. Tanto na sede central quanto nas sedes regionais, o associado ainda encontra convênios exclusivos. São descontos em serviços para facilitar a sua vida, inclusive com preços reduzidos para associados em instituições de ensino. Mas é impossível apresentar o CPP sem falar nas grandiosas colônias de férias da entidade. Seja na praia ou no campo, o CPP oferece sempre uma incrível opção de lazer para seus associados. Campos do Jordão, Águas de São Pedro, Águas de Lindóia, Termas de Ibirá, Mongaguá, Ubatuba, Vila Bandeirantes e Poços de Caldas. Agora é só programar suas próximas férias. Esse é o Centro do Professorado Paulista. Uma entidade que tem olhos e ouvidos abertos para fazer a vida do professor melhor. Uma missão que se renova todos os dias há 93 anos. O Centro do Professorado Paulista nasceu do sonho de vários professores lutando por condições mais dignas para a nossa categoria. Um legado que honramos trabalhando dia e noite para fazer desta a verdadeira casa do professor. Associe-se você também. E na sequência, eu chamo o jornalista e escritor Fernando Mitre, que falará um pouco da obra e dos seus mais de 60 anos de história no jornalismo. Muito obrigado, professora Loretana, muito obrigado pela acolhida. Eu quero expressar minha admiração pela senhora, é uma figura extraordinária, comanda aí todo esse complexo educacional, merece aplausos o tempo todo, parabéns. Tem alguns colegas aqui que vocês estão vendo, nós vamos discutir um pouquinho daqui a pouco. Vejo outros colegas aí, vou abrir uma exceção aqui, fazer uma manchetezinha rápida. O Ivan Ângelo, grande escritor, Ivan Ângelo está aqui e ele acaba de lançar o seu romance, o seu último romance. O último não, o próximo romance. Boa, Ivan, estou doido para ler. Bom, antes da gente começar a nossa discussão, vamos nos divertir um pouquinho com alguns debates aqui, uma coisinha rápida. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Eu perguntaria ao senador Mário Covas, o senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Para mim chega. O senhor não quer concluir nada dessa resposta? Para mim basta. Se for uma louça basta, para mim basta. Filhote da ditadura! Não, senhor, não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, senhor. Disciplina, por favor. A classe dirigente brasileira divaga. Seu tempo terminou, Roberto. Mas já terminou o meu? Já terminou. Ah, aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. O famoso caçador de marajá não passa de um caçador de maracujá. Já que Sua Excelência, o ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho muito. Só que isso é argumento de candidato, não tem seriedade. Eu não consigo entender essa sua dificuldade em reconhecer o mérito dos outros. O senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Só há emprego, compromisso essencial de governo. Preciso ter uma política séria, real empregado, voltada... nós precisamos ter a certeza. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu respondo com muita clareza. Em primeiro lugar, porque eu não sou policial, eu sou presidente da República. Eu tinha deixado 1 minuto para trás lá sem usar. Deixa eu ver, é verdade, mas perdeu. Perdeu, Playboy.
Olá, boa noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Isso é tratar com dignidade os professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Olha ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos Porque me acompanham, é mentira. os seus não. Por que houve tanta demora para te comprar vacina? Que saudade dessa trilha sonora. Estou aqui com o livro do Mitre, Debate na Veia. Vocês acabaram de ver aí trechos importantes e marcantes de debates que ele dirigiu ao longo de décadas. Tem lá o primeiro, de 89, tem outros. E é uma delícia ver isso sempre, né? Aqueles confrontos incríveis, né? Aquele arco político histórico, né? Eu me lembro, tinha 9 para 10 anos, meus pais, 35, 36, iam votar pela primeira vez para presidente. Assistir o debate na Band era um dever de casa, a gente assistia todo mundo junto, a família reunida. Aquela condução da Marília Gabriela. 89 é marcante porque você tem ali os partidos frescos, né? Os partidos virgens praticamente, né? Reiniciando uma vida partidária no Brasil, reinaugurando a democracia brasileira e com todos os espectros ideológicos representados naquela mesa, né? Bom, eu não quero me alongar muito aqui, eu quero recomendar o livro do Mitre. Eu me sinto um pouco parte desse projeto dele, porque quando acabou o debate de 22 entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu falei para ele, Mitre, agora você não vai escapar, você vai ter que escrever um livro de debate. E fiquei meio que infernizando ele, eu e a senhora Heloísa, a esposa dele, infernizando ele, Mitre, agora é a hora, você tem que escrever. E ele foi, e eu vou fazer aqui vou dar um spoiler, vou fazer uma inconfidência. Você sabe como é que o Mitre escreveu esse livro, gente? O Mitre escreveu esse livro aqui, ó, na tela do celular. É o dedinho dele aqui, que ele faz o comentário dele todo dia. Ele escrevia um capítulo, dedinho aqui, catando milhinho aqui na tela do celular dele. Basbal, vê o que você acha disso aqui. Aí me ligava, me lia às vezes um pedaço, viajando para Portugal, a gente conversava. E foi uma delícia, o processo foi maravilhoso. Escreveu a jato, uma coisa incrível, em poucas semanas, o que às vezes muita gente leva muito tempo para escrever, ele em poucas semanas, meses, ele já tinha quase todo o conteúdo. Então eu queria agradecer esse espaço que ele me deu, tenho uma honra imensa de ter estado ao lado dele no último debate presidencial, que foi importante, foi marcante para a história do Brasil, e recomendar a leitura do Debate na Veia, que é uma aula de democracia. E agora eu queria que vocês ouvissem também a professora Heloísa Starling, historiadora, e o Fernando Moraes, que gravaram depoimentos também aqui para esse dia tão especial. Olá, o meu nome é Heloísa Starling, eu sou professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais e li o livro do Mitre. Esse é um livro sobre a democracia. Esse é um livro que conta uma parte de uma história que nós não conhecemos, que é a história da democracia no Brasil. Então ele traz um momento dessa história, que é um momento importante, e não existe nenhum livro que conte a história da democracia no Brasil, né? Então ele traz essa história, mas ele também traz a maneira como ele também faz parte dessa história da democracia. Então é um livro que conta uma história e que traz os personagens dessa história, porque a ideia de montar os debates no período, a partir do momento da redemocratização no Brasil, é uma ferramenta fundamental para a construção da cultura democrática no país. Por quê? Não só porque
dá transparência ao poder, tira o poder de dentro do palácio e mostra, né, e oferece transparência, esse poder para a sociedade, mas também porque constrói uma alavanca, uma ferramenta da troca de ideias e do confronto de ideias. E isso faz o telespectador pensar, né? Então, o livro do Mitre é fundamental como essa ferramenta de cultura, porque ele abre a janela do pensamento com os debates e deixa o vento do pensamento entrar para que o espectador possa entender, divergir, imaginar diferente, fazer suas escolhas. É fundamental, portanto, para a construção dessa nossa cultura democrática. A equipe que o Mitre reuniu é uma equipe de jornalistas, câmera, muito importante, porque eles são muito valentes. A coragem é também uma virtude da democracia. E você construir uma ferramenta democrática dentro da televisão e fornecer isso ao povo brasileiro não é pouca coisa. Portanto, gente, leiam o livro do Mitre. Eu terminei essa noite a leitura desse livro escrito pelo Fernando Mitre, que é diretor de jornalismo da Band, do Grupo Bandeirantes. É uma incrível sucessão de debates políticos presidenciais, na sua maioria, que o Mitre ou dirigiu, ou editou, ou participou como entrevistador, como âncora, desde o primeiro. Agora, o livro tem uma vantagem adicional, além de ter muito bastidor, de ter histórias que a gente não vê, que o telespectador não vê, que estão se passando por trás das câmeras. Ele faz alguns mergulhos no passado jornalístico dele, até no período em que ele começou em Belo Horizonte. É um livro muito interessante, muito, eu recomendo a todo mundo, não só aos jornalistas, aos políticos, mas ao público em geral. Vale a pena comprar um Debate na Veia, tá bom? É a minha dica de livro para vocês. Passo a palavra, então, para o jornalista Fernando Mitre. Está vendo aquela foto ali? Isso foi no primeiro debate do segundo turno. No segundo, não houve esse cumprimento. E eu conto por que no livro. E vocês vão ver, a história é interessante. Enquanto as fotos não vêm, eu vou contar isso aqui, não vou contar tudo. Mas aquela semana foi uma semana muito pesada, você se lembra. Né? Muitos aqui se lembram. Né? Houve uma espécie de agressão durante a campanha, né? Apareceu uma denúncia pessoal contra o Lula, família do Lula, a vida familiar dele. Ele ficou alucinado e essa foi a razão de ele aparecer no estúdio da Band para o debate segundo turno, numa situação psicológica em frangalhos. E ele me procurou e disse, eu não vou contar os detalhes, nem o fraseado dele, está tudo no livro, falou, não vou cumprimentá-lo. Aí eu tive que ir lá falar com o Collor, falar, vamos ter que mudar o roteiro. Então teve uma pequena discussão ali, um ambiente esquentou ali no estúdio e o debate foi iniciado sem o cumprimento, que foi muito bonito no primeiro debate, parecia tudo uma beleza. E aí foi. Eu vou só apresentar quem faz parte da mesa. Vamos lá. De lá para cá, temos a professora Loretana Paulieri Pansera, presidente do CPP, Fernando Schuller, cientista político, Fernando Mitre, jornalista e escritor, Boris Casoy, jornalista e mediador do debate, e também os jornalistas Sérgio Dávila, Luiz Nassif e José Neumani Pinto. Agora eu passo a palavra para o mediador do debate, Boris Casoy. Senhoras, senhores, boa noite. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado ao Mitre por ter me convidado para mediar
este debate com esses verdadeiros craques da imprensa brasileira. Professora, muito prazer em conhecê-la e conhecer a sua obra e o seu trabalho, quase aos 100 anos. Não sei se eu devia informar isso, né, professor? O que vale a cara. Com uns quase 100 anos, a professora, ela confessou aqui a idade dela, por isso 98, né? 94, apenas 94. 97. Parabéns, professora. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e ver a lucidez, a loquacidade da professora. Eu sou testemunha do trabalho de redação do Mitre. O Mitre foi meu chefe durante 8 anos e meio em que eu trabalhei na Rede Bandeirantes de televisão. Inclusive, debates estaduais eu apresentei. Esse debate a que o Mitre se referiu quando o Lula recusou-se a cumprimentar o Collor, eu estava mediando, era um debate organizado por todas as grandes redes de televisão, e coube a mim apresentar a primeira parte do debate. Era dividido em 4 vezes, e aí me avisaram, olha, eles não vão se cumprimentar, porque eu abria o debate dizendo, olha, agora os candidatos vão se cumprimentar, etc., etc. O Mitre é um grande profissional, todos nós o conhecemos, eu não preciso repetir, né? O Mitre é um grande profissional. E aí eu vou dar um segundo testemunho que, para mim, é extremamente precioso. Além da competência, do texto, do profissionalismo, da capacidade de chefiar, da capacidade de torear os grandes problemas, de contornar as pressões, de ajustar as questões desajustadas, o Mitre é um grande caráter, grande caráter. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso e o Mitre é, através dos debates, que ele, eu digo isso com tranquilidade, que ele paternaliza no Brasil. Mitre é o pai dos debates. Se algum dia a história brasileira quiser se referir aos debates, tem que atribuir ao Mitre a paternidade desses debates, que ele o fez com enormes dificuldades, que eu testemunhei. Não pensem os senhores que organizar um debate é uma coisa fácil e trivial. A minha impressão, e talvez isso sirva para tema de debate aqui, é que os políticos não querem mais debater no Brasil. E, por isso, os debates têm sido cada vez mais amarrados. Também, o que tem atrapalhado os debates é a intromissão indevida e, muitas vezes, incompetente da justiça eleitoral. A justiça eleitoral atrapalhou muitos debates e eu vi o Mitre lutando com recusas, o Mitre lutando com acomodações, com mudanças, com estrelismos, com figuras difíceis. Tem várias histórias, até tem várias histórias cômicas, eu não vou contar, né? É o livro, é o livro. Aquela da Marília Gabriela, eu não li o livro todo, você contou? Não, tem uma que eu não contei. Pode contar? Pode, essa eu não contei, não. Não. Só para, antes de ele falar, coisas que aconteceram. A Marília Gabriela estava apresentando um desses debates e houve uma movimentação indevida no auditório. O auditório, naquela época,
se permitia a presença de assessorias, de convidados, etc. E houve várias manifestações. Numa dessas manifestações, Marília Gabriela ameaçou evacuar o auditório. Só que o auditório não obedeceu e continuou se manifestando. Então, Marília Gabriela sentenciou: olha, eu evacuo! Isso está gravado, mas o Mitre não colocou aqui. Era a melhor parte, fiquei esperando, Mitre. Mas uma das coisas que eu tenho no peito, guardado no meu cérebro, e como testemunha, é da competência, da capacidade, do caráter do Mitre, e não só... Eu li algumas passagens do livro, confesso que eu ainda não li o livro inteiro, mas as passagens que eu li, a quem não leu, eu recomendo, porque ele tem um texto maravilhoso, flui de maneira... O livro não é chato, A única coisa que eu garanto, aliás, está na nota do autor, o livro não é chato, isso eu garanto. O resto, o livro não é chato. O livro não é chato. Nota do autor no Brasil, vocês sabem como é. Nunca o autor vai dizer: olha, o meu livro é meio chato. Por favor, desculpe. O livro não é chato mesmo. Então, eu queria... Vou deixar de... Eu acho que eu já coloquei as coisas da minha alma aqui, o meu respeito profissional pelo Mitre. Né, Mitre? Tivemos uma convivência... Não muito pacífica, mas eficiente. Como? Pacífica. Pacífica, é. Não, tivemos... Conflitos democráticos. Não, mas que... conflitos, não. As pessoas vão pensar que foi a guerra do Oriente Médio aqui. Não, que é isso. Não. Pelo contrário, no Oriente Médio nós estamos juntos, que nós queremos a paz. Mas eu acho que democraticamente... Conversa, você quer a guerra, Mitre. Conversa. Dois jornalistas discutindo na redação... As nossas discussões sempre tiveram caráter democrático. Sempre democrático. Me orgulho de ter sido, muitas vezes, pupilo do Mitre. Eu não quero encher vocês, não quero falar muito, quero abrir os debates, e vou abrir com outro professor de jornalismo que está lá, ilustre paraibano, Neumani Pinto, que tem também uma grande história. Tive o prazer de trabalhar com ele. Uma figura ímpar, que... Viu, eu quero colocar, Neumani, também essa situação de que eu tenho a impressão que a política quer suprimir o debate. Com a palavra, o José Neumani Pinto. A política quer suprimir a política. A política quer suprimir o debate por um motivo muito simples. A política nunca quis debater. O Mitre, o Boris, o Schiller, o Nassif, a professora, esses querem debate. O político não quer debater nunca. O político quer impor. Eu agradeço muito as palavras do Boris, que foi meu chefe. A opinião que eu tenho sobre o Mitre é uma opinião que o Boris já expressou. O livro é magnífico. O livro não é bom, o livro é sensacional. E eu vim aqui pegar com ele a receita, porque o que me parece a receita é o seguinte: capítulo curto. Quando você está pegando o embalo no capítulo, lá vem outra e você vai. É muito bem escrito, muito honesto e contém a verdade, o que nem sempre os debates contêm, né? Aliás, quase nunca os debates contêm. Eu vinha vindo aqui para cá e pensando em colocar em discussão o tema de duas extinções próximas na falsa democracia em que o mundo inteiro vive. A primeira é a extinção da entrevista coletiva que antecede o debate.
houve um hábito muito civilizado da entrevista coletiva. Vários jornais ouvindo a mesma personagem. Personagem do governo, da oposição, da mídia. Isso tem sido acabado com grande participação dos políticos, entre aspas, que têm controlado o Brasil na falsa democracia de 88. A próxima morte será a morte dos debates, que ela vem sendo decretada. O debate desafiou a criatividade do Mitre. E o Mitre, acho que se superou até, com a experiência dele, com o talento dele, com a história. Qual é o jornalista que está aqui mesmo? O Nassif está aqui do meu lado, que é da minha geração, nos conhecemos na época que eu morava com o Dailô Varela, que trabalhava com ele na Veja, grande Dailô Varela. Eu quero saber o seguinte, qual é o jornalista que está aqui que viu o Fernando Henrique se escafedendo do comício de 13 de março na Central do Brasil? O Mitre viu. Alguém mais viu? Então, o próximo assassinato, no qual a falsa democracia mundial, mas principalmente a brasileira, da Constituição de 88, está destruindo o debate. O debate foi inventado no Brasil pelo Mitre, tendo como uma inspiração o famoso debate do Nixon com o Kennedy nos Estados Unidos, mas isso aqui nós vamos ter tempo de discutir. E agora eu queria colocar essas duas coisas. Eu queria colocar que os políticos não falam, não debatem, não ouvem mais nada. Então, eles querem falar do trono, todos eles, esquerda, direita, centro, tiranos e falsos democratas. Então, o debate, apesar da grande originalidade com o Mitre, com o auxílio do meu querido amigo Basbaum, sobrinho do grande Leôncio Basbaum, que meu autor de preferência na juventude, inovaram de forma espetacular no debate de 22. O debate de 22 foi uma grande demonstração de como o debate pode sobreviver, só com muita criatividade e com avanço. O debate clássico já era. Eu vou passar a palavra agora, obrigado, Neumann, para o professor Fernando Schiller. Surpresa, professor. Eu sou telespectador constante dele na Band, viu? E leio os seus artigos na Veja com muita atenção, tão redobrada que eu leio 2 vezes. E eles são grandes, né? Não, eles são ótimos. Obrigado. Boris, prazer estar aqui, todos os colegas da mesa. Bom, para mim é muito rápido fazer algumas observações. Primeiro, concordo inteiramente com o que o Neumann falou, o Boris falou. Para mim tem sido uma escola trabalhar com o Mitre nesse período, nos últimos anos, né? E então eu não tenho nada absolutamente a acrescentar, né? Eu posso dar um testemunho só, né? Eu faço um momento turbulento da vida brasileira e sou comentarista político na Band, né? E converso muito com o Mitre, obviamente. Gostaria até de conversar mais com ele, mas a gente, no dia a dia, às vezes a vida é corrida e o Mitre sempre se pautou pela mais absoluta, completa liberdade que é dada para a gente comentar, não é? E eu jamais vi, nesses anos todos de trabalho, nenhum tipo de indução para uma pequena vírgula para um lado ou uma pequena vírgula para o outro, de nenhum tipo de tema, comentário, assunto, etc. Podendo discordar, não é? Porque isso que o Mitre falou agora, brincando com o Boris, eu concordo. A gente discordar é ótimo, não é? Até no ar, a gente às vezes faz debate, discorda, não concordo. Saber discordar, a gente às vezes perdeu um pouco, talvez a internet, as redes sociais, o radicalismo difuso, né? A polarização difusa, que eu gosto de dizer, das democracias, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso é um fenômeno, talvez, do impacto da tecnologia na democracia, que tornou a democracia muito mais azeda, não é? Vocês vejam que os debates, até entrando um pouco nisso, nos debates, até um certo momento, eles tinham uma característica que eles foram perdendo. Eles passaram a ser um terreno muito mais ácido. Professor, perdendo
por imposição dos assessores dos políticos que os representam e que nos chantageiam aqueles que organizam o debate, dizendo, olha, então não tem debate. Bom, aí entra já um pouquinho no livro, né? Isso que acho que o Boris falou do engessamento, né? Que os candidatos, eu acho que o Neumann também tocou, que não querem falar, é óbvio. O marqueteiro tem um medo terrível dos debates, né? O marqueteiro, porque o debate é um espaço de pouco controle, né? Porque o marketing, você vai num tempo de televisão, é um tempo controlado, o marketing controla o tempo de televisão, controla a propaganda, não é? Só que no debate é um momento que ele não controla. A gente sempre conversa isso, porque ele está exposto a contraditório, aí ele está exposto à raiva, ele está exposto ao seu descontrole, ele está disposto a... Então, o eleitor testa não só o que ele está dizendo, o conteúdo que ele está dizendo, mas ele testa o caráter psicológico, a paciência, a capacidade de expressão, a capacidade de manter o autocontrole, o que nem sempre é fácil. Muitas vezes, o detalhe destrói ou revela muito no debate, não é? Pequeno descontrole, até o Mitre abre com aquele episódio, não vou dar nome aqui, mas todo mundo viu o episódio, onde o candidato ele xinga a jornalista, né? Então ele perde, naquele momento ele perde o controle, ele perde, e aquilo revela muito. Uma frase infeliz no debate, numa campanha equilibrada é um desastre. Ou o momento onde... Enfim, é disso que é feito o livro, na minha visão. Quer dizer, agora, dizer algumas coisas. Assim. Primeiro, assim, o Mitre, viu, Boris, ele conseguiu um jeito de tirar os candidatos da jaula protetora ali. Quando ele criou, na última rodada agora, o tempo livre que é administrado por cada candidato. Não sei se vocês perceberam isso, é um negócio completamente genial. Eu mesmo que... Diz o seguinte, você tem meia hora, você também tem meia hora para falar. Meia hora é muito tempo em televisão, é um latifúndio em televisão. Os dois soltos ali no Só que é o seguinte, você vai administrar a sua meia hora e você vai administrar a sua meia hora. Então, além de exigir mais do candidato, porque ele precisa fazer a gestão do tempo dele, ele tem completa liberdade. Então, não é assim, você tem 30 segundos, seu tempo terminou, corta o cara, daí o outro tem 30 segundos, o outro tem 30, o outro tem 15, o outro tem 45, porque aí realmente vira um negócio chato, né? Aí o Lula errou o tempo dele, exatamente, ele administrou mal o tempo dele, os 30 minutos dele acabaram quando o Bolsonaro ainda tinha 6 minutos. Então, o Bolsonaro ficou sozinho. No final, o Bolsonaro falou da Nicarágua, Cuba e de não sei mais outro país aí, exatamente. E não falou dos problemas brasileiros, perdeu 6 minutos. E aí eu vou fazer uma consideração clara, né? Se os candidatos não usam bem esse tempo, e a gente comenta depois do debate, né, Mitre? Quer dizer, o espaço é extraordinário. Se o candidato não utiliza, a responsabilidade é dele. A qualidade, quer dizer, quem não utilizou um extraordinário espaço democrático, com todas as condições, com tempo disponível, com liberdade para expressar, etc., são os candidatos. Né? Então, assim, isso, para mim, é muito, muito interessante nessa história toda. Acho que esse livro, que eu li com muito prazer, na verdade, eu concordo inteiramente com o Neumann, tem uma tecnologia aqui do capítulo curto que é mortal, até eu vou adotar se eu escrever, porque ela dá o ritmo para o livro muito... E é um livro sem pretensão, assim, a impressão que eu tenho, Mitre, que é um pouco como o Mitre faz o jornalismo. Né? O jornalismo que é dry, que eu chamo dry, assim, né? Quer dizer, um texto enxuto, que ele foca no acontecimento, quer dizer, ele... É menos teoria e, digamos, história pura ali colocada, né? Com um toque de bom humor discreto, eu diria. Né? Mas o que tem aqui nesse livro, na verdade, é um testemunho sobre o bom jornalismo. Isso, para mim, chamou muita atenção. Né? Que nós também perdemos, que a polarização política acabou levando de arrasto o jornalismo, parte do jornalismo. E o Mitre se manteve, ele conseguiu se preservar nesse processo todo. Né? E o Mitre, portanto, e até por causa disso, ele consegue conduzir os debates, porque ele fala com todo mundo. Então, ele fala com, né, vamos pegar de personagens mais antigos, com o Brizola, e fala com o Paulo Maluf, fala com o Collor, e fala com o Lula, do mesmo jeito, e com a mesma credibilidade, com a mesma abertura. Isso é um patrimônio, este é o patrimônio, no fundo, do Mitre. A capacidade de se colocar como um profissional independente, que é a função do jornalismo. Eu me lembro muito já que eu gosto de teoria um pouco, né, Mitre, o texto que o jornalista, na minha opinião, deveria ler, que é aquele texto clássico do Max Weber, falando da neutralidade axiológica. Ele falava da ciência, mas, de alguma maneira, o jornalismo também é um tipo de ciência, um tipo de sabedoria, um tipo de conhecimento. Não é? Ou seja, não se deixar levar pela emoção, que pese tem a emoção dentro. O Mitre, em alguns momentos, ele
Ele diz, não, mas tem alguns momentos que eu abandonei a objetividade. Ele diz assim, foi num momento, por exemplo, que estava sendo votada a emenda da Andy de Oliveira, e ele diz assim, ali eu torci pela emenda. A impressão que ele não disse torci, mas ele diz... Mas são momentos muito raros na história, que tem a ver com os valores da democracia brasileira. Momentos, você vai tentando ser objetivo, referencial, até um certo ponto. Dependendo do assunto, aí não tem jeito. Exatamente. Aquela noite das diretas lá na redação do Jornal da Tarde, não dava mais para ser objetivo, não tinha jeito. Mas é interessante, né, que depois tem 30 anos na frente desse episódio, e o Mitre consegue fazer isso, quer dizer, ele consegue se preservar, e isso faz com que 30 anos depois ele consiga lançar esse livro aqui, certo? Conduzir essa história toda, uma história... E mesmo nesse momento que a democracia se tornou um pouco sombria, com as polarizações quase morais, comportamentais, a guerra cultural, essa ideia, quer dizer, o Mitre conseguiu se preservar, manter essa provocação weberiana aí, né, que é muito difícil hoje, e é muito rara hoje no jornalismo. Né? Mas eu cito, já que você falou no Weber, eu cito o Weber no livro, naquela parte que ele fala, quem não estiver disposto a fazer o pacto com o diabo, se afaste da política. Você preparando um debate, às vezes se aproxima muito do diabo. Eu conto um pouco isso no livro. Bom, exatamente. Para terminar, né, eu confesso que eu fico lendo o livro, assim, me dá um sentimento de quer dizer, evidentemente que é um sentimento assim, puxa, temos uma longa democracia, quase 40 anos, né, processo democrático, mas, por outro lado, me dá uma certa melancolia, para dizer a verdade, Dmitry, sabe, dessa história toda. Né? Será que nossa liderança política esteve à altura dessa grande democracia? Eu estou vivendo um momento em que eu acredito, estou acreditando no futuro, estou achando que o Brasil pode se encaminhar bem. Estou num momento de otimismo, vamos ver. Espero que continue. Então, eu vou ficar com o otimismo do Dmitry aqui. Mas me dá, assim, porque quando eu vejo, assim, a gente termina os debates, né, esse último, e a gente elogiou, vamos fazer uma coisa mais informal aqui, o debate entre o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas, né? O melhor debate de todos. Que tava, assim, parece que tinha menos passado, né? Talvez eram caras menos, que nunca foram, né, nunca se confrontaram e são mais jovens e talvez são novas lideranças, etc. E talvez aquilo descontaminou um pouco aquele debate, talvez pela própria formação dos dois também. Tem muitas coisas que entram nisso, né? A gente diz, pô, aí tem dois caras que usaram o debate. O primeiro, né? O segundo já começou. O negócio foi mais... Então, a minha melancolia não vem assim, vem do fato que talvez a nossa liderança política e do mundo político contaminado pelo ódio das redes sociais, pela polarização difusa, pelo império do marketing comandando, onde, né, a gente tenha talvez não sabido aproveitar tão bem essa riqueza toda da democracia brasileira. De qualquer maneira, o Mitre fez tudo o que dava. E essa criação que ele fez agora recente, eu acho que eu vou dizer, olha, Mitre, eu estou para ver a tua 10ª eleição presidencial, porque eu estou querendo ver o que tu vai inventar melhor do que esse modelo. Porque eu vou dizer que é difícil. Viu? Porque você chegou numa obra-prima de como se fazer um debate solto, as pessoas não estão sentadas, as pessoas não têm tempo marcado, as pessoas têm pauta, quer dizer, chegou num limite de liberdade, né, de colocação, de expressão, que é o único espaço, na verdade, em toda a campanha eleitoral, onde você sai das artimanhas, das armadilhas do marketing ou da própria justiça eleitoral. Certo? Então, você consegue ter um espaço real, digamos assim, na acepção original da ideia de democracia. E o candidato aprenda a contar até 30, né? É verdade. Porque teve um candidato que não conseguiu contar até 30, se perdeu na contagem, então talvez tenha que colocar um cronômetro. Professor Schiller, muito obrigado. Sempre ensinando, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente usufrui da sua sabedoria e da sua didática. Eu tenho que falar a verdade e não estou poupando elogios, não. Eu tenho dificuldade de elogiar, mas aqui eu estou exercendo um esforço, essa capacidade de soltar a alma. Elogiei o Mitre, o que eu queria dizer para ele pessoalmente, eu disse publicamente. A gente sempre se fala, é uma figura querida da imprensa brasileira. Falando em figura querida, tem outra aqui,
que é o Luiz Nassif, jornalista econômico, cabelos brancos. O conheci, o Nassif tinha mais cabelos, cabelos negros. Barbas pretas. Trabalhamos juntos na Folha. Eu tenho dificuldade de ver o Nassif com cabelos brancos, porque eu lembro mais do Nassif, aquele Nassif inquieto, continua mesmo inquieto, mas com cabelinho branco agora. Todos nós, os mais velhos saberão disso. A cabeça, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, é a mesma, mas a armadura não funciona direito. Mas o Nassif está inteiro, fazendo contas aí o tempo todo. Nassif. Obrigado, Boris. Aliás, quando eu vejo a presidente, vejo o Mitre e vejo o Ivan Ângelo, eu fico humilhado aí com a minha idade aqui, porque Você tem que seguir aquele conselho do Nelson Rodrigues, envelheça. Bom, deixa eu só pegar alguns pontos aqui. Na verdade, o Mitre é o pai dos debates, mas o primeiro debate ocorreu com uma pessoa extremamente polêmica, que era o Ferreira Neto. Vocês se lembram do Ferreira Neto? Na ocasião, eu tinha um programinha na TV Gazeta lá, e eu brigava muito com o pessoal do Sarney. Daí fui procurado pelo irmão do Collor, Leopoldo Collor. Você precisa passar para o nosso lado. O meu irmão vai ser presidente, ele tinha 5% só. Você precisa passar para o nosso lado. Eu falei, quem que já passou? Ele falou, Ferreira Neto. Eu falei, obrigado, você já me livrou de ter uma dúvida aí, né? Mas eu conheci o Mitre indo para o Jornal da Tarde, e eu vou falar uma coisa. Eu sempre gostei muito de questão de inovação, tecnologia, e quando você vê ambientes que criaram inovação e tecnologia, o bom ambiente é fundamental. A figura da pessoa que faz o equilíbrio lá é fundamental. E quando eu fui para o Jornal da Tarde, o Mitre ele teve esse papel fundamental para transformar o jornal, na época, lá no mais brilhante jornal brasileiro. Eu lembro até quando eu fui para ser contratado lá, e o doutor Rui, eu vi o Nassif lá, na época era Maluf, Abdala, era todos aqueles... Meu avô até parou de assinar o Estadão, porque achava que não gostava de árabe, né? E falou, Nassif, quem que... O Mitre lembrou aí umas apostas que eu tinha feito num debate lá com o próprio doutor Rui lá, e passou. Mas aquele ambiente do Jornal da Tarde, ele permitiu, de uma certa maneira, ter um jornal profundamente criativo. A única coisa que eu não entendi, lendo o livro do Mitre, é o seguinte: o Jornal da Tarde tinha os melhores textos da imprensa, mas eu nunca vi texto do Mitre no Jornal da Tarde. O Mitre do Jornal da Tarde era daquelas capas clássicas, aí organizava como diretor e tudo, aquela capa daquela tragédia de 82, lá, da criança chorando e tudo. Mas eu não sabia que você tinha um texto tão bom assim, Mitre. Não sei o que saiu. No Jornal da Tarde, eu era editor, e a gente era muito voltado para a paginação das matérias. Criou uma escola. Tínhamos pouca oportunidade de escrever. Mas eu fiz uma coluna durante 15 anos no jornal, aos sábados, depois que eu saí do jornal. Mas, realmente, grandes textos que tinha ali no Jornal da Tarde, a gente não punha em disponibilidade, porque tinha essa questão da edição. Mas só para Luiz Nassif, naquele tempo que o Mitre dirigia o Jornal da Tarde, eu era o editor-chefe da Folha de São Paulo, e a gente conversava sobre futuro. Errava muito, mas teve um determinado momento, Mitre, que lá a cúpula da Folha, da redação da Folha, os responsáveis pelo futuro, pelo destino do jornal, chegaram à conclusão que o nosso concorrente era o Jornal da Tarde. Claro que era. Que o concorrente do Estadão era a Folha da Tarde, que tinha que andar também, comer muito feijão, arroz, para chegar no nível do Estadão, que era um bom jornal. Mas o Jornal da Tarde incomodava. O maior erro editorial que eu já vi nesse período todo foi quando o Estadão sufocou o Jornal da Tarde lá. O Jornal da Tarde era... E só para dar uma ideia do exemplo, eu tinha 1 mês e meio de Jornal da Tarde e fui preso na greve dos jornalistas lá. E para minha surpresa, lá, o Mitre fez uma administração daquela crise lá,
o Ruizito ligando para outros jornais para não dar o meu nome lá, para não comprometer e tudo aí. E aquele gesto, os Mesquita, o doutor Rui juntou a redação para conversar, para fazer. E é gozado. Aquele momento, que foi um momento mágico, que criou uma solidariedade, uma criatividade do Jornal da Tarde que eu nunca vi em outros lugares que eu trabalhei. Nassif, mas aí eu preciso fazer justiça a uma pessoa que está aqui. Não houve demissão, não houve nenhum tipo de punição, porque nós tivemos o apoio de um cara que está aqui. Vou dizer o nome dele, Rodrigo Mesquita. Isso, eu ia falar do Rodrigo aí. Eu trabalhava muito lá no Jornal da Tarde e tinha espaço para escrever meus artigos lá, que não eram bem... Estou vendo o Sérgio Vaz aí, ele escreveu uma matéria sobre a greve absolutamente perfeita, que depois entrou no livro do Jornal da Tarde do Ferdinando. Mas foi interessante. Eu me lembro da manchete na greve dos jornalistas do Jornal da Tarde. Foi. Jornalistas em greve. Os jornalistas de São Paulo estão em greve. E entraram no bar do Alemão para provocar a gente lá, com a manchete. Não, mas o Rodrigo eu lembro, porque eu dei minha contribuição lá, criei o Jornal do Carro, um pouco do seu dinheiro, e daí a contrapartida era a liberdade para exercer a minha opinião, que muitas vezes não batia com a casa, né? E tinha o Julinho lá que pedia minha cabeça toda semana, rapaz. E o Rodrigo, voltando da França, ele foi lá e falou, pô, eu vi que você escreveu tal coisa aqui, está correto, aí você tem que... Não é que está correto, não é que ele concordava que tinha que ter o contraponto lá. E o Jornal da Tarde foi uma pena porque ele criou variedades, depois criou o Caderno de Esporte, que tinha... Precisamos lembrar, já que estamos falando de Jornal da Tarde, vamos lembrar das pessoas que tiveram ali no começo. Né? O Mino Carta foi um diretor brilhante, e o Murilo Felisberto, para mim, foi o jornalista mais criativo que eu vi na minha vida. Nunca vi nada igual ao Murilo. Aliás, o Mitre está desafiado, é que eu já falei com ele, para a gente fazer um especial aí só sobre o Jornal da Tarde. Mas você vê, o Estadão sufocou tanto o Jornal da Tarde que ele achava que o Jornal da Tarde era competidor do Estadão. Então, daí foi fazendo tudo, né? A Folha foi pegando todos os pontos que o Jornal da Tarde criava. Agora, eu queria... No livro do Mitre, é uma nostalgia, porque é um Brasil que já não mais há. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas você tinha um Brasil que você tinha... Era um Brasil muito pequeno, né? Era uma classe política muito pequena. Era um país que praticamente todos se conheciam, né? Classe média, classe jornalística. Então, você tinha... algo que vem desde o tempo dos anos 40 e 50, você tinha bem definida lá a linha trabalhista, a linha agrícola lá do PSDB, do PSD, a linha da UDN, com seus luminares lá. Então, esse país desapareceu. Ele desapareceu num certo momento. Quando vem, digamos, ele passa a ter, as massas passam a entrar e daí ocorre um fenômeno muito complicado, que são das redes sociais. Eu lembro, nos anos 90, que o que era o objetivo do jornalismo dos anos 90? Se saía da ditadura, as agências de publicidade tinham se profissionalizado, então o que o jornalista queria, o jornalismo, o modelo editorial de negócios, era pegar a maior gama de leitores. E nisso, o Jornal da Tarde tinha esse aspecto, e a Folha, com o gênio do seu Frias lá, conseguia isso. Então, você tinha lá o colunista que era mais para a esquerda, você tinha o tucano, que tinha o conservador. Então, isso aí permitia você ser algo que é fundamental no trabalho que o Mitre fez, e que acabou, que é o jornalismo como mediação. Eu sempre acreditei no jornalismo como mediação. Você tem ideias aqui para... Você não tem governos bons ou governos ruins. Cada governo ele reflete, de certa maneira... Não, tem o governo Bolsonaro também, que não dá para... Mas os governos refletem, digamos, a estrutura social. Então, você tem coisas positivas num governo, tem coisas negativas. Eu sempre achava que o papel da imprensa é fazer essa mediação, trazer os lados, assim, pegar... O Jornal da Tarde permitiu isso, a Folha fez isso durante um certo período, né? Depois você teve uma radicalização e você teve, a partir dos anos 2000, aí, com redes sociais e com a guerra cultural que a Veja traz, aí, e é uma guerra cultural que vai desvirtuando, primeiro pela linguagem. De repente o cara fala, pô, você é um babaca, escrito, impresso.
todos aqueles critérios de julgamento que você tem numa sociedade civilizada. O que é? Você tem a informação, da informação você tem as discussões, você tem os consensos, você forma a lei, você forma a jurisprudência e você forma regras sociais, regras de conduta. Tudo aquilo foi atrapalhado quando vem, digamos, a chamada Revolução Cultural, que inaugurada aí pelo Olavo de Carvalho, mas depois trazido pela Veja. A Veja traz isso. Eu tenho o meu livro aí, o caso Veja, até pela Cotter também, onde eu tento analisar esse fenômeno, né? E daí você tem já os algoritmos e as redes sociais. Então, esse modelo Murdoch que o Roberto Tivita traz, era simples. Nós tem rede social, nós somos o maior perfil. Então, vamos criar fake news. Nós temos que ser governo, porque assim nós impedimos a entrada, as barreiras de entrada de competidores tinham sido derrubadas com a internet. E daí você tem esse vício fantástico aí das redes sociais, do like e da notícia descosturada. O jornal, você tinha um modelo, um modelo muito interessante, que o Jornal da Tarde fez, a Folha praticou e tudo, que era o seguinte: você tem as editorias, então você tinha lá esporte geral e ilustrada, tudo, que davam mais leitura, trazia o pessoal jovem, e dava espaço para as editorias mais pesadas, política e economia. E você tinha uma hierarquização das notícias também. Quando vem as redes sociais, você tem dois fenômenos terríveis, né? Um, que as notícias passam a ser... são pílulas separadas. Mudou completamente. Totalmente. Eu acho, aliás, Nassif, que isso aí que você está falando é pauta para um grande programa que nós podemos fazer na Band. É isso. Olha, eu fiz no final dos anos 90, eu escrevi um artigo até para uma revista de jornalismo, falando o seguinte: você tinha antes o jornalismo diário, e você tinha a revista semanal que juntava todas as informações da semana e dava a sua visão de mundo. Eu falei, com a notícia sendo horária agora, o jornal diário vai ter que fazer o que a revista semanal fazia. Mas isso exigiria trabalhar, na época não se falava isso, jornalismo de dados, e exigiria corpo de jornalistas capazes de contextualizar notícias. Isso. E não houve, o caminho foi outro, o caminho foi de buscar baratear a produção, notícias curtas, notas curtas. Então, hoje você vê, por exemplo, jornais... bons jornais, bons jornalistas que pegam uma notícia grande, em vez de publicar uma notícia grande, vira 10 pílulas. Mas isso aí, na verdade, é pauta para um grande programa, porque tem muita coisa para aprofundar aqui. Eu estou vendo ali, o meu pessoal está ali, já podemos ir pautando esse programa aí. Né? Porque isso aí exige mais tempo. Agora, esse pensamento raso pegou toda a sociedade brasileira. Claro. Esse negócio da vacina, do afastamento da universidade, acabou provocando um ar tão rarefeito que as discussões políticas hoje são de xingamento. Nassif, eu só queria lembrar, nós estamos falando de imprensa, jornal, televisão, debate. A imprensa está vivendo hoje uma crise fundamentalmente de caráter econômico, e imprensa, eu acrescento rádio e televisão, muito grave. Sim. Só para quem... Isso é verdade. É o que eu digo, é tema para um grande programa. Mais difícil, está mais precisamos de difícil tempo para isso. Trabalhar. Mas precisamos ouvir o nosso Sérgio. E falando na grande imprensa aqui, Nassif, obrigado, está aqui o Sérgio Dávila. É o jovem Sérgio Dávila. Jovem, diretor de redação da Folha de São Paulo, cargo que eu já exerci. Olho para ele e fico com pena. Meu cardiologista que sabe disso, viu, Sérgio? Cuidado. Mas o Sérgio trabalhou conosco no pool, né, na produção do debate, que foi feito em pool, e eu tive a oportunidade de estar com ele e entendo por que ele virou um diretor tão jovem. Porque ele é competente. Competência não falta. Vamos aí, Sérgio. Eu convidei o Sérgio quando eu era âncora na Record, na Rede Record, convidei o Sérgio para trabalhar com a gente, insistimos, queríamos e não conseguimos. Ele recusou, né? Vislumbrou o futuro. Eu quero saber o que o Sérgio achou do meu livro. Com dor no coração, eu recusei. Com dor no coração. Nós trabalhamos juntos em 2003, eu cobrindo a guerra do Iraque e entrando diariamente no seu programa. É verdade, é verdade. Mas você era
então, um jovem jornalista, promissor jornalista. Bom, com a palavra, o chefe, o editor de redação, E o daqui a diretor de redação da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila. Sérgio Dávila. E daqui a pouco vamos ver o livro. Daqui a pouco nós vamos ver o livro. Por favor. Agradeço primeiro, Mitre, ao convite e pelas palavras gentis que ele escreveu aqui durante o debate do debate. E aos colegas, eu vou ser de longe, já aviso aqui, não vou evacuar, mas eu aviso aos colegas que eu vou ser o menos eloquente dos 7 aqui da mesa. Eu acho que o lead da noite é a professora Loretana, seu exemplo de vitalidade e de lucidez, é um exemplo para todos nós. Eu fiz uma colinha aqui, Boris e Mitre, se vocês permitirem, eu vou segui-la. Mas antes eu queria só fazer um comentário, na verdade pegar carona a algo que o Nassif falou e que eu acho muito interessante, a influência das redes sociais na mudança do jornalismo profissional, né? Eu acho que o jornalismo profissional, se bem exercido, ele tem a sua característica de praça pública. Então você caminha pela praça pública e você tem encontros inesperados, você sai da sua zona de confronto, você checa a sua opinião contra opiniões contrárias para ver se ela prevalece ou se a outra, ou se você é convencido da outra. Esse para mim é a definição do jornalismo profissional. As redes sociais são um condomínio fechado. Ali você só anda entre conhecidos, você sabe quem eles são, você sabe o que eles pensam, e aí o ambiente necessariamente é mais estéril. Mas, como eu disse, eu fiz uma colinha aqui, Mitre, usando como gancho o seu livro, que é de fato muito bom. Eu queria começar dizendo que a gente está aqui para celebrar o jornalismo, como disse um amigo que está aqui na plateia, e o Mitre é a razão dessa celebração que a gente faz hoje, pelo seu caráter, pela sua carreira e pela longevidade com que ele a exerce. Eu já falei que a primeira conclusão a que eu cheguei quando fiz o livro é que eu sou muito mais velho do que eu pensava. Né? Mas menos do que aparenta. Ele me lembra um outro nome histórico do nosso jornalismo, que é o José Hamilton Ribeiro, que hoje está aposentado, que, para minha sorte, não sei se para a sorte dele, é meu sogro. Quando eu fui convidado a cobrir a guerra do Iraque, em 2003, até colaborei com o Boris, como eu estava falando, eu fui consultar o José Hamilton, porque, como jornalista, ele cobriu a guerra do Vietnã em 68, perdeu parte da perna esquerda ao pisar numa mina terrestre e acabou virando capa da revista Realidade, para a qual ele cobria a guerra. E ele me contou uma outra história do Joel Silveira, que é um outro nome histórico do nosso jornalismo, que estava prestes a cobrir a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, e ele foi chamado pelo seu chefe, o Assis Chateaubriand, e ouviu dele: seu Silveira, o senhor vai para a guerra, mas me faça um favor, não morra. O repórter não vai para a guerra para morrer, vai para mandar notícia. O Zé Hamilton me deu esse mesmo conselho, eu segui, graças a Deus, e acrescentou uma frase dele, que é lapidar como tantas outras: guerra é ruim, mas sem jornalista é pior. Eu fiz esse nariz de cera todo para dizer que debate é ruim, Mitre, mas sem jornalista é pior. Exatamente, é a tese do livro. No livro eu defendo a tese de que o jornalista é fundamental no debate. E nem todas as televisões adotam essa ideia, que para mim é básica. Os debates da Band não abrem mão do bloco dos jornalistas. E no livro vocês vão ver por quê. Tem uma razão bastante técnica, bastante objetiva para isso. O que eu quero dizer exatamente com o debate é ruim os debates estão, como os colegas falaram aqui, cada vez mais engessados, cada vez mais controlados pela assessoria. Alguém usou a palavra sanitizados, e eu acho que é isso mesmo. As assessorias e os políticos tentam sanitizar os debates. E o que quer dizer isso? Que os jornalistas não podem fazer o, abre aspas, trabalho sujo, que é fazer as perguntas inconvenientes e ouvir dos candidatos o que eles não querem dizer. Mas o Fernando Mitre e outros há décadas batalham para fazer valer a máxima do Zé Hamilton: debate com jornalista é melhor.
Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas a maneira como ele conseguiu costurar, falando com os candidatos um a um no palco e na frente de uma plateia como essa, que nada suspeitava, os debates presidenciais de 2010, se eu não me engano. 2010. 2010, é magistral. Esse é o papel do jornalista ao colocar de pé um debate. Ele falou com Dilma e falou, a senhora tem que ir para o debate, porque o Serra já aceitou, que ele não tinha falado ainda com o Serra. Isso sentados no palco, não é isso? Foi. Aí falou E o debate já estava anunciado na televisão e não tinha debate para entregar. E a Dilma falou, se o Serra vai, eu vou. Aí ele foi para o Serra e falou, a Dilma disse que vai, o senhor não vai? Ah, se a Dilma vai, eu vou. Aí a Marina também foi na onda, enfim. Isso, um debate correndo, eles falando no microfone, e ele amarrou o debate, e de fato aconteceu. Puxando brasa para a nossa sardinha, Mitre, a gente fez essa parceria para mim, muito proveitosa em 2020. Eu também mencionaria o quase não debate que aconteceu no segundo turno do ano passado. As dezenas de reuniões que a gente fez, o André, Fernando, Mitre e outros tantos, ao vivo e online para viabilizar esse histórico encontro entre o Lula e o Bolsonaro, foram custosas, quase não deram resultado, mas o debate aconteceu, como vocês sabem. Eu chamei de histórico por diversos aspectos. Foi a primeira vez de um consórcio entre Band, Folha, UOL e TV Cultura. O evento insistiu para que se usasse, as campanhas tiveram de aceitar o banco de minutos, uma inovação francesa. A Folha e o UOL tinham usado isso antes, num debate entre vices em 2018, mas obviamente eu lembro de alcance bem mais restrito. E ocorreu um momento em que a democracia estava sob ataque e em risco, como fomos ver depois no 8 de janeiro, estamos vendo até hoje nas investigações e desdobramentos dessa tentativa de golpe de Estado que houve no Brasil, pasmem, em 2022. A democracia estava sob ataque, sob risco, e era preciso fortalecê-la, e eu acredito que o debate ajudou a fazer isso. E o Mitre sabe o quanto nós brigamos para que os jornalistas não tivessem um papel coadjuvante nesse debate. Sabe também do simbolismo na escolha dos inquisidores daquela noite. A Patrícia Campos Melo, que estava sendo processada e processando o presidente, algo inédito na nossa jovem democracia. A Vera Magalhães, um dos alvos preferidos do gabinete do ódio, e elas fizeram perguntas duras. Uma delas até tirou o então presidente ali do prumo. Mas eu acho que, para encerrar aqui, eu acho que o modelo ideal, ou perto do ideal, é o que foi conseguido pelos americanos depois de décadas de aperfeiçoamento. Para começar, é feito por um pool de emissoras, o que evita a profusão de debates que acabam sendo cancelados e negociação de horários e tal. Tem um rodízio no mando de bola, que é o que resolve a competição, e idem no mediador, ou seja, cada vez é transmitido por uma emissora com um mediador de uma outra emissora. E eles vão fazendo esse rodízio. E ocorre sempre no ambiente neutro, que são geralmente campos universitários. O modelo também é interessante porque prevê um confronto entre os dois postulantes, né, o democrata e o republicano, mediado por um jornalista, depois um outro sem mediação, e o modelo town hall, que é os dois respondem a perguntas de uma plateia presencial. O mesmo vale para os debates entre os pré-candidatos e cada um dos partidos e os debates entre os vices. Esse modelo começou com o famoso debate entre o Kennedy e o Nixon, em 1960, que foi o primeiro a ser televisionado. E a ele é acreditada boa parte da vitória do então jovem e inexperiente democrata sobre o veterano e então vice-presidente republicano. O Kennedy apareceu como novo, bronzeado, sorriso mentex, e o Nixon estava amarelado, suarento e não familiarizado com esse meio que se massificava, que era a TV. Eu cobri uma dezena de debates nos Estados Unidos. Eu fiquei um período de 10 anos ali como correspondente da Folha, foi de 2000 a 2010, e ali eu pude ver e cobrir presencialmente encontros como Al Gore versus George Bush, Barack Obama versus Hillary Clinton e depois Barack Obama versus John McCain. E eu posso dizer que os nossos, na verdade os seus, né, Mitre, que você é o senhor debate, eles não ficam nada a dever àqueles, em tensão política, em intrigas, na tentativa de spin dos bastidores antes e depois do debate. E quando eu digo isso, quando eu digo os nossos, eu me refiro aos do Mitre, que é o senhor debate no Brasil.
É isso que eu tinha a dizer, acho que... Ótimo. Parabéns ao Mitre. Tá, eu só quero dizer... Obrigado. Vamos ver os livros, né? Agora, nós vamos encerrar a mesa. Né? Encerrar o... E fica pautado um Não programa tem na Band. Não tem muito o que debater aqui, as opiniões a respeito do livro. E do Mitre são convergentes, mas o que é? Depois a professora Loretana vai fazer um encerramento. A senhora vai fazer um encerramento, professora. Então, você faz o seu, depois ela... Então, eu aqui obedeço ordens do Mitre. Professora, eu tenho imenso prazer em passar a palavra para a senhora. Eu queria agradecer a atenção dos senhores. Vamos ouvir com atenção a professora, que, enfim, é a presidente de uma entidade de respeito no país. Hoje de manhã, que eu sou assinante da Folha, quando eu li a notícia que seria a apresentação do livro do Mitre, e já comecei a tremer, porque não é fácil não vou fazer palestra, não, só alguma coisinha que eu posso ainda falar dentro da minha formação de simples professora primária. Parabéns, Mitre, mais uma vez, viu? Que Deus abençoe e que a vida sempre dê esses momentos alegres para você. Muito obrigado. O seu livro, tenho certeza, na cabeceira da nossa cama, será a nossa Bíblia, que eu andei folheando, viu? E é um grande exemplo. Não é? Falar em veia, o sangue é vermelho, é pura fé mesmo, que você escreveu esse livro. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu comecei a tremer porque é muito mais fácil para mim dirigir uma entidade do tamanho do CPP, com 100 mil associados, filiados, 10 colônias de férias, um alojamento aqui na capital, na Paulista, 90 sedes regionais distribuídas pelo interior. Para mim, como presidente, né, que eu assumi no dia 10 de junho, por motivo de saúde do ex-presidente, muito mais fácil dirigir o CPP, mas muito mais fácil. Eu tiro de letra. Mas agora, diante de um público como este aqui, capitaneando o Mitre, não é fácil. Mas, enfim, eu vou ver o que eu posso aproveitar do que eu ouvi para poder dirigir a palavra rapidinha. Eu gostaria, antes de tudo, porque tem uma pessoa que faz parte do CPP, muito importante para mim, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, esteve na Secretaria da Educação, né, César Calegari, aqui presente. Conversei com ele hoje, falei, César, o que eu vou falar? Né? Mas, enfim, a inspiração veio. Né? Foi ótimo. Vou dizer uma coisa, democracia, o que é democracia? Eu vi no dicionário, é o sistema do povo para o povo. Não é o que nós vemos, não. Vocês me desculpem, mas eu gosto muito de desabafar, porque é um momento muito grande para nós aqui do CPP ter essa plateia tão seleta e tão por dentro do assunto mundial. Sabemos o que está acontecendo no Oriente Médio, mas aqui pertinho da nossa casa, as escolas estão carentes, não de afeto, mas de cuidado. Nós estamos enfrentando perigo nas escolas, na democracia. Após a ditadura, quantas eleições tivemos? Infelizmente, na minha ótica, um presidente pior do que o outro. Democracia. Democracia.
É uma democracia penosa, porque nós vemos aí crianças assassinadas dentro da sala de aula, professores assassinados na escola. Nós sabemos de professores que têm medo de dar aula. Por quê? Primeiro, motivo 1, na cabeça do secretário de Educação, ele queria, quando ele tomou posse, digitalizar o livro didático. É o maior dos absurdos. Mas as entidades criticaram, deram em cima, ele acabou tirando essa vontade dele, que não é possível. Democracia é bom quando nós temos crianças na escola com segurança, criança na escola com a família protegendo também. E dizer também, nós já não podemos ter desigualdade neste país, que é um país muito grande, é difícil de governar, nós sabemos. Eu até vou ler um trecho aqui, que nós escrevemos, né, César? Que apesar dos avanços e conquistas democráticas, logramos construir muitas eleições. Após a ditadura militar, jamais teremos uma democracia sólida se convivermos com a brutal desigualdade que caracteriza a estrutura social brasileira. Jamais conquistaremos igualdade e equidade social se o direito à educação de qualidade para todos se não for garantido e realizado. Só haverá educação de qualidade para todos quando os governos respeitarem o professor, a escola pública, a escola do povo. Que se nós criarmos livros digitalizados, nós vamos criar uma diferença muito grande entre o rico e o pobre. Não é toda criança que pode ter seu livro. E digitalizado, nós tiramos da cabeça do secretário de fazer essa asneira muito grande. Dizer a vocês, a base de uma sociedade democrática, nós temos que lutar por isso, uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática, socialmente justa, desenvolvida ambientalmente, porque se nós tivermos a educação como prioridade número 1 no nosso país.